além de promover sustentação ao nosso organismo, é a fonte de cálcio necessária para a execução de diversas funções, como os batimentos cardíacos e a força muscular. É uma estrutura viva que está sendo sempre renovada. Essa remodelação acontece diariamente em todo o esqueleto, durante a vida inteira. Mas e quando a massa óssea começa a diminuir? Quando esse processo começa a ser interferido? Os ossos ficam ocos, finos e de extrema sensibilidade. Trata-se de osteoporose. Tema do programa de hoje, que conta com a participação da doutora Araceli Brito, reumatologista, mais uma vez participando conosco aqui no nosso programa. Seja bem-vinda novamente, doutora. Satisfação em recebê-la mais uma vez. Obrigada, a satisfação é minha. E com um tema bastante interessante, né? Afinal, a gente pensa, osteoporose, será que vai acontecer somente com as pessoas mais idosas? Será que é algo que ainda existe, ainda acontece? Parece algo tão antigo, né? Mas que acomete muita gente, né, doutora? Muita gente. Então, os últimos dados do Ministério da Saúde são de que pelo menos 15 milhões de pessoas no Brasil sejam cometidos pela osteoporose. E muitos não sabem o que está acontecendo porque é uma doença indolente mesmo. Geralmente não causa dor e a pessoa realmente tem que buscar esse diagnóstico. Ainda é algo um pouco desconhecido para quem passa. Mas se a gente fosse explicar o conceito da osteoporose, o que é a osteoporose? Bom, a osteoporose ela é uma doença osteometabólica que é onde acontece um desarranjo, uma deterioração mesmo da arquitetura óssea, levando a essa fragilidade óssea e, consequentemente, maiores riscos de fraturas por traumas mínimos. E quando eu digo mínimo, Renata, é mínimo mesmo. É um escorregão, é uma tosse, é um espirro. Então, se seu osso está muito frágil, é realmente possível que você tenha fraturas por coisas tão simples. Mas não existe nenhum sintoma, doutora, que leve a pessoa a ter um start e saber que precisa procurar um especialista? Em geral, quem tem uma fratura sofre de uma dor aguda. Muitas vezes essa dor ela pode ser de alguns dias, então acaba que a pessoa não busca o diagnóstico, principalmente se a fratura for de vértebra. Acontece um período de uma dor, a pessoa acaba associando com alguma coisa que tenha feito em casa e acaba realmente não buscando especialista. Numa consulta a gente pode constatar que uma fratura já houve no passado. Então, vai se manifestar com facilidade a doença quando a pessoa tem a osteoporose? Infelizmente não. Infelizmente não. Em geral, quando há uma manifestação da doença, já existe uma fratura no paciente. Então, o que nós podemos observar como sinais são pacientes que têm alguma história de fratura na família, isso é muito importante. O paciente que ficou acamado muito tempo por alguma doença, esses são fatores de risco. Aquelas pessoas que nós percebemos que vão perdendo a altura com o tempo, que vão ficando encurvadas, que tem uma cifose, né? Uma cifose dorsal, aquele que fica um pouco corcunda, essas pessoas, em geral, elas podem estar sofrendo de osteoporose sem saber, já está sofrendo de fraturas e com o tempo, com o passar dos anos, vão perdendo cada vez mais altura. Mas quando a senhora fala em sofrer fraturas, tem aquela diferença de quando você tem um trauma mais agressivo, uma queda mais agressiva, isso realmente é algo que vai acontecer se for um incidente de maior gravidade. Quando a senhora fala nessas fraturas, são fraturas por questões mais... Por questões mínimas mesmo, de escorregar, de bater a perna numa parede, sem isso, querer, se eu tive alguém na minha tossir. família que passou por isso, posso ter também. Exato, porque a osteoporose ela tem um caráter de hereditariedade. Então, se você tem uma história familiar de um pai, de uma mãe que sofreram fraturas, realmente sua chance ela é muito maior. Quais seriam as causas, doutora, que levam a pessoa a ter a osteoporose? Ela nasce com a osteoporose ou ela desenvolve a osteoporose? Vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Ninguém realmente, assim, poucas doenças uma pessoa vai ter uma fragilidade óssea para ser considerada osteoporose. São coisas bem mais raras. Mas, em geral, você vai desenvolvendo ao longo da vida. A gente tem um pico de massa óssea, que em geral é até os 30 anos, que a gente praticamente... tem um equilíbrio, porque o tempo inteiro fica havendo uma remodelação, você perde e ganha osso todos os dias, mas a partir dos 30 anos, realmente, a perda ela começa a ser muito maior. Então, você acaba desenvolvendo a doença com o passar do tempo. Quanto mais velho você vai ficando, mais fatores de risco vão acontecendo e você acaba desenvolvendo a doença. Mas seria a falta de algum nutriente? O que leva a você não desenvolver mais tão bem
essa renovação dos ossos? O próprio envelhecimento. Nós mulheres, a falta de estrógeno, os homens, a falta de testosterona, mas que acontece muito mais tarde. Então, são vários fatores mesmo, é multifatorial. Claro que se você não tiver uma boa alimentação, rica em cálcio, a vitamina D, isso daí propicia com que você desenvolva muito mais rápido e mais precoce. É um problema de saúde pública, doutora? Com certeza é um problema de saúde pública, visto que muitos pacientes que internam por fraturas, principalmente de fêmur, estima-se que pelo menos 5% dessas pessoas não saem do hospital. Elas realmente vão a óbito com as complicações que podem acontecer. E é grave? É muito grave. Precisa de tratamento especial? Com certeza. E é possível prevenir a osteoporose, doutora? Sim, é possível. Você tendo uma alimentação rica em cálcio, você rica em vitamina D, a exposição solar, que é muito importante para que essa vitamina D seja ativa no organismo, a prática de exercício físico. Inclusive, aproveitando que a senhora já está comentando aqui os pontos que podem ajudar a prevenir, doutora, eu gostaria de chamá-la para o nosso plasma para a gente explicar item a item destes pontos que podem ajudar na prevenção da osteoporose. Por que a alimentação rica em cálcio pode fazer uma diferença no futuro? Porque o seu osso ele acaba ficando realmente mais forte. Você ganha uma massa óssea maior até um certo pico, que é o que todo mundo tem. E a partir do momento que seu organismo começar a deteriorar mais essa massa óssea, que vai acontecer naturalmente, você já tem um aporte suficiente. Em alguns casos não vai bastar apenas essa quantidade de cálcio na alimentação, aí pode acontecer uma suplementação de cálcio. Com certeza, isso daí deve ser identificado, né, através de exames, se realmente for necessário, a suplementação ela é essencial. Outro ponto que pode ajudar a prevenir, claro, quando há aquelas possibilidades de amenizar, porque sabemos que é uma doença hereditária e tudo mais, a manutenção de uma atividade física. De que forma, doutora? Alongamentos, exercícios que têm um certo impacto articular, então assim, a musculação é muito indicado, uma caminhada é muito indicado. Isso tudo é muito indicado. É claro que sempre tem que ter uma recomendação médica, porque se você já tiver uma fratura, se isso foi identificado antes de que realmente a pessoa comece a fazer essas atividades, tem algumas coisas que são contraindicadas, mas em geral, para prevenir, é o suficiente. Muito bem, a gente vai dar uma pausa rápida, doutora, nos itens da prevenção. Você de casa não saia daí. Daqui a pouquinho nós voltamos falando então um pouquinho mais sobre osteoporose. Já estamos de volta com o Viver Bem de hoje, falando sobre osteoporose. A doutora Araceli Brito está aqui conosco, nos ajudando a entender um pouco mais sobre este tema. Há pouco mostrávamos alguns itens que podem ajudar a prevenir. Claro que sabemos que há os fatores de risco, mas comentávamos sobre a manutenção de uma atividade física. Fiquei curiosa, doutora. Por que a atividade física vai ajudar a prevenir na osteoporose? Seria uma forma de deixar os ossos mais protegidos com a massa corpórea? Explica pra gente. Exato. Você ganha mais massa muscular, isso acaba também fazendo com que você proteja o seu osso. Você ganha também uma massa óssea também. E o seu osso fica com uma qualidade superior. Então ele vai estar, de certa forma, um pouco mais protegido. Com certeza. Agora também temos aqui o aporte adequado de vitamina D. Temos o cálcio e agora temos a vitamina D. De que forma que ela pode ajudar na prevenção? A vitamina D ela também é essencial para que você tenha um cálcio de qualidade, um osso, desculpa, de qualidade. Então, na deficiência de vitamina D, você não tenha um osso realmente forte, você tem um osso frágil. É essencial através de alimentação, salmão, é muito rico com vitamina D, alguns alimentos verdes também, mas principalmente o sol. O sol ele é importantíssimo, todos têm que tomar pelo menos 30 minutos de sol por semana, que é o indicado. Então, aquele banho de sol que a mamãe dá no bebê, num horário saudável, claro, ele é importante para o desenvolvimento da criança, assim como os próprios idosos, dar uma voltinha, uma passeada, é interessante. Exatamente, com certeza, é essencial. Agora, aproveitando esse gancho dos idosos, eu quero que a senhora poderia sentar novamente para a gente falar sobre um ponto que acaba chamando a atenção. A gente pensa na osteoporose somente como uma pessoa uma doença de pessoas mais idosas.
pode acometer qualquer idade, doutora, ou realmente somente este grupo? Não, pode sim acometer outras idades. Mulheres numa menopausa precoce, por exemplo, já podem evoluir com osteoporose. Pessoas que têm determinadas doenças endócrinas, reumatológicas, podem desenvolver osteoporose precoce, que usam determinados tipos de medicações, como os glicocorticoides, alguns anticonvulsivantes, pessoas que têm epilepsia. Essas pessoas todas podem ter uma osteoporose mais precoce, sim. Mas realmente é mais comum nos idosos? Com certeza, e nas mulheres pós-menopausa. Certo, então a gente acompanhou, inclusive esteve no Centro de Convivência do Idoso, acompanhou alguns idosos para saber como é que está esta relação deste público com a osteoporose, como é que eles estão lidando com isso. Vamos ver. Meu nome é Raimunda Rendeira da Silva, 63 anos. Eu sentia muito cansaço e dores, aquelas dores agudas de, assim, como furando os meus ossos, né? Afetando muito na minha junta e principalmente na região da coluna, que foi o primeiro lugar onde foi o diagnóstico foi confirmado que tinha. E você fazer o movimento de você querer fazer movimento no corpo, de se abaixar, se levantar, você não consegue por causa que você sente dores nas pernas, em todos os locais da junta do seu corpo. Então, essa é a maior dificuldade que me encontra até hoje. Estou melhorando através dos exercícios e a dança que eu faço diariamente, todos os dias. Já passei mais de 2 meses em casa, sem poder movimentar, porque eu não tinha condições. Inchou tanto os meus pés que eu não tinha, fiquei sem capacidade para andar. Com certeza senti bastante melhora, graças a Deus, através dos exercícios que eu faço e as danças que eu faço. Para o tempo atrás que eu vivia, ninguém disse que sou eu hoje agora que estou aqui falando. Né, doutora? A reportagem ela foi gravada no Centro de Convivência do Idoso aqui de Porto Velho, uma instituição que acolhe esses idosos para desenvolver algumas atividades. E ali temos as atividades físicas. Realmente pode ajudar a trazer mais qualidade de vida para quem tem a osteoporose? Com certeza. Nós podemos ver, ela está fazendo hidroginástica na piscina, já pega um sol, se movimenta, disse que faz dança também, que também ajuda bastante. Perfeito. Isso já mostra também que a pessoa consegue estar ativa mesmo com o problema. Consegue, com certeza. Não é uma doença que deve ser incapacitante de jeito nenhum. E ali no caso dela, ela disse que notou, sim, as primeiras dores, foi justamente, como a senhora falou, sobre a questão da postura, da região dorsal, tudo mais, é o que costuma apontar, indicar com mais facilidade. Com certeza. Esses são os primeiros sinais. E tem tratamento tudo isso, doutora? O tratamento ele vai ser medicamentoso? Vai ser com algum tipo de atividade, algum tipo de terapia? Como é o tratamento da osteoporose? Na verdade, é todo um conjunto, né, Renata? Você tem o tratamento não medicamentoso, que são alimentações, os exercícios físicos agora citados, a prevenção de quedas também é muito importante. E a questão medicamentosa, que realmente hoje é muito vasta e que é de muito fácil acesso e fácil posologia também. Então, tem medicações que você usa uma vez por ano, medicações que você usa semanalmente. Então, a posologia também ela é muito fácil. E acaba sendo um trabalho, como a senhora mesmo disse, multidisciplinar. Envolve vários profissionais, porque a pessoa, de repente, pode ter o acompanhamento de um fisioterapeuta, de um educador físico, e assim ter mais qualidade. Com certeza. Agora, para quem tem um grupo de risco, tive casos na família de fraturas de formas, digamos que simples. Percebo que isso pode acontecer comigo no futuro. Tem um exame preventivo para fazer um diagnóstico precoce, por exemplo? Tem sim. Hoje a gente tem a densitometria óssea, que deve ser feito por todas as mulheres na pós-menopausa que tem um fator de risco. Então, se você tem uma mãe ou um pai que já sofreram esse tipo de fratura, com certeza você já está indicado a fazer esse exame na pós-menopausa.
Na pré-menopausa também, diante de grandes fatores de riscos e se você usa determinadas medicações, alguns idosos, todas as mulheres a partir dos 65 anos e todos os homens a partir dos 70 devem fazer a densitometria óssea. Isso com qual frequência, doutora? Em geral, você faz uma de base e a partir do momento que você tem um diagnóstico, ela pode ser feita anualmente e depende do plano terapêutico que for iniciado para essa pessoa. Olha, de acordo com estatísticas, a osteoporose afeta um homem para cada 4 mulheres. Por que as mulheres são as mais atingidas, doutora? Porque as mulheres entram nessa fase de menopausa e têm um estrogênio muito diminuído. O estrogênio é um hormônio de muita proteção para o osso. Então, infelizmente, a partir do momento que a gente entra na menopausa, a gente perde muita massa óssea. Em geral, Renato, para você ter uma ideia, nós costumamos perder cerca de 1% de massa óssea ao ano, é o fisiológico. Depois da menopausa, as mulheres podem perder de 3% a 5%, então a velocidade ela é muito maior, por isso que é mais frequente nas mulheres. Muito bem, o nosso Viver Bem de hoje está falando sobre osteoporose. Você de casa, não saia daí, a pausa é bem rapidinha, daqui a pouco nós estamos de volta. Estamos de volta com a doutora Araceli Brito, reumatologista, falando hoje sobre a osteoporose. E além das mulheres, doutora, já que elas estão aí entre as mais incidentes, quais outros perfis estão no grupo de risco? Homens a partir dos 70 anos, de uma forma geral. As mulheres antes da menopausa, mas que têm grandes fatores de risco, como já comentados, de pais que sofreram fraturas, ou que têm alguns tipos de patologias endócrinas, como diabetes, hipertireoidismo, algumas doenças reumatológicas, artrite reumatoide. As pessoas mais magras, por aquela questão da proteção? Exatamente. Essas também são fatores de risco. Pessoas mais magras, caucasianos, pessoas mais brancas, orientais, pessoas de baixa estatura, que têm um IMC baixo, todas essas pessoas têm fatores de risco. Tabagistas, etilistas, essas pessoas fazem todas parte de um grupo. Olha só, 10 milhões de brasileiros sofrem de osteoporose. 1 a cada 4 mulheres com mais de 50 anos desenvolve a doença no Brasil. A cada ano ocorrem cerca de 2 milhões de fraturas decorrentes da osteoporose e 200 mil pessoas morrem todos os anos no país em decorrência destas fraturas. Mas mesmo após uma fratura osteoporótica, o paciente não é encaminhado para tratamento, o que leva a um aumento do risco de uma nova fratura. Os dados são da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia, e a senhora tem até dados mais atualizados, né, doutora? Porque como passa por diferentes profissionais, diferentes perfis, é possível que esse número seja ainda maior. Sim, com certeza. E a população está envelhecendo, então, obviamente, esses números eles vão aumentando. Mas, em geral, é dessa forma que acontece. Essa questão, doutora, das pessoas, principalmente quando falamos do serviço público de saúde, das pessoas não darem continuidade a um tratamento após uma fratura, qual que é a consequência? Como é que corre esse agravo? Eu creio, Renata, que seja a dificuldade. Uma pessoa pós-fratura, ela tem dificuldade de mobilidade, então ela já vai depender de uma pessoa que leve a algum centro. E após uma longa recuperação, que a gente sabe que demora alguns meses, a dificuldade de acesso, né, do profissional adequado, a realização do exame e a própria medicação. Eu acho que é realmente todo um conjunto. Doutora, vamos novamente ao plasma para a gente explicar aqui mais alguns itens para o pessoal de casa sobre a osteoporose. Queria saber os locais mais atingidos. Realmente são esses locais? A senhora sinta-se à vontade para comentar. Exato, é coluna, o fêmur e realmente o braço, porque são locais onde os ossos são mais trabeculares, são mais porosos, então realmente aí ocorrem as maiores perdas. Certo. Tem outra imagem que eu gostaria que a senhora comentasse para a gente também. Olha só, mas mesmo após uma fratura osteoporótica, o paciente não é encaminhado para tratamento, o que leva a um aumento do risco de uma nova fratura, aquilo que nós estávamos conversando.
é preciso dar continuidade ao tratamento. Com certeza, justamente por isso. A gente tem que lembrar que a pessoa pode sofrer fraturas múltiplas, novas fraturas, e o tratamento vai evitar com que isso aconteça. Ao falarmos de toda essa lição da osteoporose, qual seria a dica da doutora Araceli Brito, reumatologista, quando falamos do tema, doutora? Alimentação saudável, realmente rica em cálcio, vitamina D, tomar sol todos os dias, ou pelo menos 30 minutos por semana, e fazer atividade física. Essa é a grande dica para evitar uma osteoporose grave no futuro. E qualquer problema, sempre procurar o especialista. Com certeza. Além do reumatologista, quais outros especialistas podem cuidar da osteoporose? Exato. Endocrinologista, o seu ginecologista e o ortopedista. São as especialidades que abrangem essa doença. Certo, doutora. Então, estamos caminhando para o fim do nosso programa de hoje, que falou sobre a osteoporose, né? Inclusive, agradecer mais uma vez a senhora por participar conosco. Qualquer dúvida, o pessoal de casa pode enviar a sua pergunta, sugestões para a nossa fanpage Programa Viver Bem. O espaço está sempre aberto para o seu retorno, viu, doutora? Muito obrigada, Renata. Venho com prazer. Olha só, então, esse foi o nosso programa de hoje falando sobre osteoporose. Mais uma vez, convido você a nos acompanhar nas redes sociais. Programa Viver Bem é a nossa fanpage no Facebook. Participe conosco, envie sua mensagem, sua sugestão. Com toda certeza, nós iremos tentar atender a você de casa. Afinal, o nosso foco é qualidade de vida para todo mundo. Sábado que vem nós estamos de volta, 13h, aqui na tela da SIC TV. Eu espero você. Ótimo fim de semana. Tchau.